Olá, senhores, boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui com os senhores mais uma noite, né? Antes de dar início a nosso primeiro encontro, gostaria de saber como é que estão recebendo tanto o áudio quanto o vídeo, né, nesse momento. Se pudessem sinalizar, por favor, dar início ao nosso encontro, me apresentar. Alguns talvez já tenham passado alguma disciplina comigo. Floripa, tudo bem? Tem o Emerson, Paulo. Não, é só por curiosidade, de onde vocês falam, por favor? Paulo Henrique, ok. Tem 10 pessoas online, né? Uma satisfação enorme. Maceió, tem gente de Poa, certo. O senhor já trabalha já na aviação? Alguém não trabalha na aviação ainda? Não trabalha como mantenedor, né? Como mecânico de manutenção aeronáutica? Algum de senhores ainda não está na profissão? Ou algum de vocês já está na aviação? Né? Tem a TAP Poa, tem amigos na TAP Poa, manutenção industrial, ok. Tem o Juliano, beleza. Bom, meu nome é Thiago Carvalho, eu sou mecânico de manutenção aeronáutica, certo? Trabalho principalmente na habilitação de aviônicos, também sou mantenedor, também trabalho na manutenção dos equipamentos aviônicos que estão no solo, né, que estão no aeroporto, como radar, como toda a parte de meteorologia, parte de comunicação, parte de navegação. Se os senhores já passaram pela disciplina de comunicação e navegação, aqueles equipamentos que estão a bordo da aeronave, estão receptores, né? Também, o outro lado está no aeroporto, são os transmissores ou os transceptores. Eu trabalho tanto com a aviônica da aeronave, quanto a aviônica que se encontra nos aeroportos, faz parte do sistema de controle do espaço aéreo, certo? Então, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. E vamos começar esse nosso primeiro encontro de Eletrônica 1, né? Peço desculpa pelo atraso. Hoje à tarde a placa-mãe da máquina que ia gravar, ela queimou, ela teve um problema, não teve o que fazer, tive que improvisar às pressas. Enfim, foi um pouco de correria, mas graças a Deus tudo certo. Estamos aqui para a gente poder trocar alguma experiência, a gente poder aprender um pouco sobre eletrônica. Nossa disciplina de Eletrônica 1 terá 7 encontros, esse é o nosso primeiro encontro, né? Houve um reajuste nessa disciplina, a fim de atender melhor a necessidade. Haja vista que na banca da ANAC, pelo menos aí 20 questões será referente ao assunto de eletrônica 1 e 2, né? Então, a banca conterá 20 questões do básico, geralmente 20 de eletrônica, uma questão de eletrônica 1 e eletrônica 2, faz parte do volume aviônica 2, né, de acordo com a divisão da ANAC. E outras questões, as 20 restantes, será parte de comunicação, navegação, de instrumentos, né, sistema a partir de ignição, sistema de posição com chuva de fogo, outras disciplinas. Então, o que mais pega na banca da ANAC é responsável por a maior parte das reprovações. Não tenha dúvida que é o assunto de eletrônica, né, essa eletrônica que é vista nos cursos técnicos, certo? Ok? Então, ao longo dessa aula, qualquer dúvida você pode parar, pode pausar, não terá problema algum. Estou aqui para lhes ajudar, para a gente poder se ajudar, a fim que você logre êxito, né? Você consiga ser aprovado. Tanto aprenda o conteúdo, né? O processo de ensino-aprendizagem seja verificado, seja eficiente, seja eficaz, e você também obtenha sucesso quando for prestar a banca examinadora da ANAC. Tá bom? Então, eu peço que qualquer dúvida a gente para. Se não for possível durante a videoaula, porque a gente tem um tempo máximo, limite de gravação, logo após haverá o chat online. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar continuando lá. Eu estarei lá para lhes ajudar. Beleza? Se estiver falando muito rápido também, os senhores interrompam, não tem problema algum. Existe uma janela aqui que a gente pode se comunicar a fim de aproveitar melhor essa aula. Beleza? Tranquilo? Alguém está com uma pane aí de áudio ou de vídeo? Estão recebendo bem? Está nítido? Está inteligível o áudio? Alguém tem alguma pane? Beleza. Bom,
Eu acho que a grande pergunta quando o cara vai estudar eletrônica, principalmente quem já trabalha na área, é a discussão de quando é que eu vou utilizar isso, né? Quando é que eu vou utilizar a eletrônica para poder retirar uma pane, né? Pô, será que alguma parte lá do fault isolation, do FIM, o pessoal que trabalha com FIM, parte de troubleshooting, né, a parte de resolução de pane, não vou trabalhar com componente eletrônico, não vou trabalhar... se é necessário compreender alguns conceitos? A grande pergunta é essa quando se trabalha com aviônica, né? Se vocês pegarem o pessoal que são referência hoje na aviônica, tanto da Gol, da coordenador regional da região sul, é um cara mais voltado para a aviônica, né? O pessoal da Gol deve conhecer, também estou aqui da AeroTD. Existe uma grande tendência ao pessoal da aviônica, se você for olhar os caras que são referências, né? Eles viram do técnico eletrônico, antes de se tornarem mecânicos da aeronáutica, já trabalhavam em bancada, já gostavam dessa parte eletrônica. Então, depois, quando vieram para a aviação, souberam adaptar os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, a fim de utilizar na aviação. O Cafilho está perguntando se cálculos caem na banca da ANAC. Bom, existem alguns cálculos que caem sim na banca da ANAC, né? Tanto na parte de eletricidade básica, alguns cálculos de parte de geradores e motores elétricos, as fórmulas estão na apostila. Eletrônica também cai, né? A parte de circuito reativo tem bastante conta para a gente poder fazer, mas as contas são bem simples, são números bem agradáveis, né? Mas é mais difícil, dentro do compêndio de questões da ANAC, você obter uma questão que seja de puro cálculo. Normalmente, a parte de circuito reativo não está preocupada com a parte quantitativa, está preocupada com a parte qualitativa, né? Se aumentar tal parâmetro, o outro aumenta, o outro diminui. Se aumentar a tensão no capacitor, a tensão está atrasada, está adiantada em relação à corrente. Então, esses fatores, né, esses parâmetros, né, qualitativos, de você ter noção se aumenta ou diminui, isso sim faz parte, o pessoal tem comentado que questões desse cunho têm sido cobradas na banca da ANAC. Tá ok? Beleza? Vamos dar início. Bom, nessa primeira aula, a gente vai tentar aqui explanar ao máximo a respeito de circuitos reativos, certo? Circuitos reativos. Vou ajustar a câmera aqui. Bom, o que nós estaremos estudando ao longo dessa videoaula? Bom, nós veremos um pouco de indutores, veremos capacitores, resistores e as suas associações, né? Associar um capacitor ao indutor e assim por diante. Veremos as associações RL, RC, RCL, né, em série e em paralelo, e quais são as características que esses sistemas apresentam quando dessa maneira forem associados. Bom, lá em eletricidade básica, lá faz parte do curso básico, você já viu alguma coisa sobre capacitor, sobre indutores, né? Viu um pouquinho de corrente alternada, as noções básicas que eram pertinentes àquela unidade curricular que era a eletricidade básica. E viu resistores também, certo? O que são os resistores, né? Resistores são aqueles elementos que apresentam a propriedade física, que é se opor à passagem da corrente elétrica. Então, essa é a definição de resistor. É aquele elemento que se opõe à passagem da corrente elétrica. Ok? Bom, e o resistor tem um comportamento inerente a ele, um comportamento bem particular, que tanto a tensão quanto a corrente, né, elas estão em fase, ou seja, possuem a diferença de fase, né, os gráficos formados, né, pela onda, tanto da tensão quanto da resistência. Quando este elemento estiver ligado a uma fonte de corrente contínua ou alternada, eles estão em fase, certo? Então, a gente pode estar notando aqui, eu peguei uma fonte, que símbolo é esse daqui? Vocês poderiam dizer que símbolo é este aqui? Que eu estou circuncidando com o mouse? Os senhores conhecem? É de conhecimento? É uma fonte de corrente alternada? Beleza, isso é uma fonte AC, né? Falar em AC, quais são as alimentações AC normalmente encontradas nas aeronaves? Quais são as alimentações AC
encontradas na aeronave? O pessoal trabalha na aviação. 115 AC, qual é a outra? O AC também que existe. Para alimentar, principalmente os instrumentos que fazem parte de Pro e Atitude. Tem lá o Adiru, trabalha da Boeing, trabalha com Adiru, referência inicial. Qual é a outra fonte de energia AC que é retirada de um conversor e pega os 28 e transforma em 26 AC? 115 AC, beleza. E qual é a outra AC também que está disponível na aeronave? Alguém sabe qual é a outra energia AC? A parte de giroscopia, bem dizer, trabalha também com outra tensão AC, que é 26 AC a 400 Hz. Então, tem tanto 115 quanto 26 AC e alimentação DC, o 28, né? Que também é provido na tua aeronave, certo? Então, essa alimentação. Essa aqui é uma fonte de corrente alternada. Essa resistência pode ser trocada por equipamento. Qualquer ele possui sua resistência interna. Então, onde você vê a resistência, que nada mais é do que uma carga, um elemento que vai solicitar da sua fonte um determinado valor de corrente. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá, beleza? Tá muito rápido? Bom, e no circuito puramente resistivo, por que puramente resistivo? O nome já diz que puramente resistivo é aquele circuito que apresenta somente uma resistência, certo? Eu não tenho aqui, que a gente vai ver mais para frente, as indutâncias, capacitâncias presentes no circuito. Então, quando você liga uma fonte AC com um resistor, em série, né? Você coloca e dispõe dele dessa maneira, a tensão e a corrente possuem o mesmo sentido, certo? Variam da mesma forma. Lógico que com amplitudes, né? Amplitudes diferentes, certo? Se forem módulos iguais, né? Tiver 10 volts de tensão AC e a corrente for 10 amperes, beleza, a amplitude será diferente. Então, nesse gráficozinho aqui, você pode ver que estão em fase, tá vendo? Estão em fase num resistor. Então, a primeira característica importante que você deve saber, e isso é cobrado na banca da ANAC, é que num circuito, né, puramente resistivo, tensão e corrente estão em fase. Beleza? É a primeira característica importante desse circuito, tá? Porque depois vai servir de referência para a gente montar o pensamento quanto a circuito RC e circuito RL. Tá? Tranquilo? Bom, circuito indutivo. O que é um indutor? Alguém poderia me dizer o que é um indutor? Tiago, é uma bobina. Não. O que é um indutor? Qual é a característica apresentada por um indutor? O indutor tem essa simbologia, né? Essa parte aqui, quanto ao sistema BNT, é a sua designação técnica. A simbologia é bastante usual, então sugiro que você se acostume com isso, certo? Tiago, eu tenho lá na minha aeronave um monte de símbolo que eu não faço a mínima ideia quando eu pego o wiring diagrama. Né? Todo mundo está familiarizado com o que é um wiring diagrama? Mais conhecido, a Boeing que trabalha dessa maneira, o wiring diagrama manual. WDM, joia, isso aí. Beleza, Juliano. O que é o WDM, o wiring diagrama? É aquele diagrama, é uma publicação da aeronave, né, que vai conter toda a fiação da aeronave. Por exemplo, você tem o teu velocímetro, nele, velocímetro analógico, nele chegará a alimentação, de onde vem a alimentação, em que pino, em que conector, de onde é provido isso, de onde provém as informações, certo? Nada mais o Voltarel descreveu bem, nada mais que é o esquema elétrico, né? Quanto à parte de cablagem aeronáutica. Na aviação, a gente costuma chamar de WDM ou só WM. A Embraer, por exemplo, trabalha com WM. Bom, e se eu quero saber, eu vejo esse símbolo aqui na minha aeronave, né, essa bobina, e eu não sei, não tenho certeza se é uma bobina ou não. Como é que eu faço para saber se é uma bobina ou não? Em que publicação, em que capítulo você consegue obter informações disso? Porque às vezes aparecem situações de tem uma chave diferente, tem uma lâmpada diferente, tem uma bobina, tem um relé diferente, tem algo diferente.
e você não é obrigado a estar familiarizado com toda a simbologia. Mas aí você tem que saber onde consultar. Isso é importante, certo? Às vezes tem um transistor, tem um diodo, um LED ali, você precisa saber que aquilo ali é um LED, que ele pode estar aberto, ou que é um limitador de corrente, né? Nada mais é que um fusível. Agora os manuais, pegar o manual da Augusta, da Circoste, por exemplo, já não chama mais fusível, é um limitador de corrente. Então eu preciso saber onde procurar essas simbologias, né? Isso é importante. Onde eu procuro essas simbologias nos manuais de aeronave? Dia de componente? Não, quero saber qual é a publicação, qual é o nome do manual e qual é o capítulo V de IATA 2200. WDM ATA 24? Não. Bom, normalmente os WDM, os wiring diagrama, dispõem de um capítulo chamado Standard Practice. Desculpa, eu escrevi errado. Standard. Normalmente é o capítulo 20, certo? Capítulo 20, práticas correntes ou práticas padrões, lá possui uma lista chamada de symbol, electrical symbol, perdão. Electrical symbols. Então, normalmente, o capítulo 20, né, do wiring diagrama, lá possui um subcapítulo, né, 20 traço alguma coisa, depende da sua aeronave, que é chamado Electrical Symbols. A Boeing tem isso no SPWM, que é o Standard Practice Wiring Manual, você pode procurar isso na Boeing, o SPWM. Lá possui uma subunidade chamada Electrical Symbols, que são os símbolos elétricos. A Embraer também trabalha assim. A Airbus trabalha assim. A Circoste tem isso também. A Augusta tem isso também. A Bell tem isso também. Os Bell também possuem isso. Tá ok? Então, existe lá o Electrical Symbols, que é uma parte, lá umas 5, 6 páginas, só de símbolos elétricos e eletrônicos. Tá? Então, você pode, através dessa maneira, estar sabendo o que é cada simbologia na tua aeronave. Beleza? Ficou claro? O pessoal trabalha na aviação tranquilo, que eles não trabalham também, conseguiram compreender que existe um local onde eu consigo obter essas informações? Geralmente é o capítulo 20 do usuário no diagrama. Ok, jóia. Voltando aqui no indutor, o indutor é uma bobina, consiste de um fio enrolado helicoidalmente, né? Essa forma geométrica, a forma que ele é enrolado, sobre um núcleo, né, que pode ser de ar, ferro ou ferrite. Então, o elétrico pode ser diferente de acordo com a construção do fabricante. Jóia? Bom, passando aqui. Algumas conclusões são bastante interessantes quanto a essa parte. Primeiro, o indutor armazena energia na forma de campo magnético. Enquanto o indutor armazena energia na forma de campo magnético, o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico, certo? O resistor se opõe à passagem da corrente elétrica. Já o indutor, a gente pode estar olhando aqui, ele se opõe a variações de corrente. Então, toda vez que a corrente variar, né, variar o seu valor, variar o seu sentido, variar o seu módulo, o indutor apresenta uma característica que ele tende a se opor a variações de corrente. O capacitor, ele terá outra propriedade, né? Veremos mais à frente. O capacitor, ele terá a propriedade de se opor a variações de tensão. E o resistor se opõe puramente à passagem na corrente elétrica, seja ela o módulo que for, se houver variação ou não. Então, essas três características são bastante importantes e você deve saber, tá? Bom, ainda assim, vimos lá no resistor que a tensão e a corrente estão em fase, né? Ela possui a mesma variação ao longo do tempo, tanto corrente como tensão. Já no indutor, isso não acontece, né? Característica marcante no indutor é o quê? Que a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Durante sua carga ou descarga, está alimentando ele. Bom,
a gente pode dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão ou que a tensão está adiantada em relação à corrente, né? Livre manobrar depende de quem é sua referência. Então, o que a gente faz aqui? Bom, esse ângulo aqui, jovem, ele é sempre medido no sentido trigonométrico. Você deve lembrar lá do seu ensino médio, né, que o sentido trigonométrico é medido no sentido anti-horário, certo? Deixa eu pegar aqui um lapisinho. É sempre medido no sentido anti-horário. Então, ele assume valores positivos para... Aqui a gente tem como zero, geralmente a gente bota a referência do zero aqui, certo? E nesse sentido, mais 90 graus, certo? Chegar até esse ponto aqui, seria o quê? Mais 180, aqui embaixo, mais 270. Ou você chama esse cara de 270, prolongar esse eixo aqui para baixo. Ou você também pode chamá-lo de quê? De menos 90, certo? Essa elongação do eixo na vertical, a gente pode chamar de 270, que é 90, aqui mais 90, mais 90, 270. Ou também pode chamar de menos 90. Fica à vontade de chamar como você quiser. 270 e menos 90 graus é a mesma coisa. Então, o indutor ele apresenta o quê? A sua corrente atrasada em relação à tensão. Ou a tensão está adiantada em relação à corrente. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês podem estar perguntando, não tem problema nenhum, porque essa interatividade é bacana, né? Quando o pessoal não começa a perguntar, ou todos estão entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada, não tem problema nenhum. Pode se manifestar aí. A gente está precisando ajudar aqui para a gente poder se dar bem na banca futuramente, beleza? Bom, esse aqui é um circuito puramente indutivo. Note, agora a corrente... E o que é o IL? IL é a corrente do indutor. L, quando você vê a letra E subíndice L, eco Lima, é a tensão no indutor. Então, note que a tensão está adiantada em relação à corrente. Assim como a gente pode dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, pode observar, e essa relação de fase, num circuito puramente indutivo, é exatamente 90 graus, tá? É exatamente 90 graus. Bom, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, se você consegue identificar. Antes de botar um eixo aqui, na vertical. Deixa eu orientar esse cara também aqui. O que está em azul é o quê? A tensão. E o que está em vermelhinho é a corrente. O que você pode notar aqui? Então, no tempo inicial, no tempo zero, a corrente era o quê? Era zero e a tensão era máxima. Então, logo no início, né, no sentido, quando você ligasse, botasse uma chave aqui, colocasse um interruptor aqui, certo? Logo no início que você ligasse essa chave, e o que? A corrente circulando por esse circuito seria nula, mas a tensão no indutor já seria máxima. Com o passar do tempo, a tensão vai diminuindo, né, chega até um ponto zero, e a corrente no indutor chega no ponto máximo. Aqui, nesse exato momento, que é depois de um quarto do período, né, que são 90 graus, ocorre a inversão de fase. Enquanto a corrente tem seu valor máximo, a tensão tem seu valor mínimo. E é sempre assim, enquanto um é o máximo, outro é o mínimo. Um é o máximo, outro é o mínimo, certo? Mas no início da brincadeira, no início da conversa, a tensão era máxima. Por quê? Ela está adiantada. Ela está lá na frente, já está no seu valor máximo, e a corrente parece estar dormindo, né? Está em seu valor mínimo, está em seu valor nulo, ok? Ficou claro agora no circuito puramente indutivo o que acontece? Tranquilo? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho de reatância indutiva. A partir de agora, sempre quando você viu a letra R,
designava resistência, certo? A resistência é algo real, é algo que existe e está presente em qualquer componente eletrônico, por menor que seja a resistência, ela existe de fato. Ou seja, existe a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Os indutores, quando ligado a uma fonte de corrente alternada, a uma fonte AC, ele apresenta uma característica de se opor à variação da corrente elétrica. A gente acabou de ver isso, certo? E a gente pode medir isso, já que ele se opõe, assim como a resistência tem lá o seu valor dado em ohms, né? Um resistor possui um determinado valor de resistência, cuja sua unidade é em ohms, beleza? Tranquilo? Todo mundo familiarizado com resistência, sua unidade, que é ohms? Bom, o indutor também, quando é ligado a uma fonte AC, apresenta também uma oposição à passagem na corrente elétrica, né? A variação da corrente. E essa variação a gente vai dar um nome, né? Essa oposição que aparece no indutor ou aparece num capacitor, já não chamaremos mais de resistência. Resistência é só no resistor. No indutor recebeu um outro nomezinho. Que nomezinho é esse? Nada mais é do que a reatância. Então, a reatância indutiva é a oposição à variação da passagem da corrente elétrica no indutor. E a reatância capacitiva que veremos mais à frente é a oposição à passagem da corrente elétrica no capacitor, certo? Então, esses elementos, né, tanto o indutor quanto o capacitor, apresentam um valor ôhmico de oposição à passagem da corrente elétrica. E de que depende esse valor? Né? Esse valor também, como é oposição à passagem da corrente elétrica, também será dado em ohms. Então, a resistência em ohms, a reatância indutiva, que é a oposição da passagem da corrente elétrica no indutor, é dada em ohms. A reatância capacitiva, que veremos mais à frente, também será dada em ohms, tá? Então, eles produzirão um valor ôhmico ao serem ligados a uma fonte de corrente alternada. Bom, se você lembrar de eletricidade básica, um resistor, a sua resistência elétrica depende do comprimento, né? Se você pegar um cabo, existe um determinado valor de comprimento. Se você pegar um cabo menor, outro valor de resistência. Cada comprimento está intimamente ligado a um único valor de resistência. Assim também como os cabos também possuem um valor de resistência, também possuirão, né, ora um caráter indutivo ou um caráter capacitivo. Para quem já trabalha na aviação, tu pega lá os conectores de antena, os cabos de antena, os RG203, RG400 e pouco. Cada um deles você pode observar, você pode pegar a especificação e verificar que possui um valor de impedância diferente. Bom, note que eu falei novo nomezinho agora, chamado impedância. Lá em eletricidade básica, você viu a associação de resistores, né? Que seria a resistência equivalente, né? O resistor equivalente. Joia? Bom, o que é o resistor equivalente? É pegar todos os resistores e substituir por um único resistor que faça o mesmo efeito. E a resistência equivalente era dada em ohms. Se agora a gente falar de resistores, associar indutores e associar capacitores, os resistores apresentarão resistência. Os indutores, reatância indutiva, que também é em ohms. Os capacitores apresentarão reatância capacitiva, que também é em ohms. Se você associar, por exemplo, os três em série, né, eles apresentarão um valor total em ohms. Só que a conta agora, né, a gente não vai mais chamar de resistor equivalente. Por quê? Não tem somente resistor. Você passou a associar um resistor, um indutor e um capacitor. Então, essa oposição total, né, que tem na apostila como se fazer essa conta, é chamado de impedância. Então, o resistor equivalente está para a corrente CC, assim como a impedância está para a corrente CA. Joia? Ficou claro essa noção de o que é impedância? Impedância, pega um cabo lá o cabo da NET, lá, impedância, cabo de antena, 75 ohms, né? Alguns cabos de antena 300 ohms, né? Seria a oposição total à passagem da corrente elétrica, que é composta não somente
né, antena composta não somente da resistência elétrica, como também, né, devido a esse condutor, a esse guia de onda, a esse cabo de antena, possuir um diferente valor de reatância, ora caráter capacitivo, ora caráter indutivo. E a reatância indutiva, bem como o resistor possui a sua resistência de acordo com o material que ele é feito, de acordo com o comprimento, de acordo com a associação transversal, como falou o Paulo, né? O de que depende a reatância indutiva? Tiago, tem uma bobina lá, se você pegar uma bobina e olhar a especificação dela, né, o datasheet, vou introduzir também agora um novo site, vocês podem estar olhando, datasheet.com. O que é o datasheet.com, perdão? Datasheet. O datasheet.com nada mais do que você entra com PN, entra com parte number de um componente eletrônico, né, um transistor, por exemplo, tem um BC548, e você quer olhar as especificações técnicas dele. Sabe quem é o fabricante daquele transistor, e entra com o código que está impresso no corpo dele. Lá você obtém informações técnicas inerentes e importantes para aquele determinado componente eletrônico, né? Então, os fabricantes dispõem de suas folhas de especificações, né, o datasheet, a fim de que você possa consultar, saber se você pode trocá-lo por um outro componente semelhante ou não. Isso é importante, né, para a parte de manutenção na eletrônica. E a reatância indutiva depende do quê? Depende da frequência da sua fonte AC. Se você, por exemplo, liga na aeronave, né, a frequência de operação ela é em torno dos 400 Hz, certo? A frequência de operação, 400 Hz. Liga na tomada da sua casa, né, no Brasil está em torno de 60 Hz. Então, o XL, que é a reatância indutiva, ela é fator cuja sua determinação depende da frequência, a fonte CA, que ela está ligada. O L é o valor da indutância, e isso é característica de construção do componente, né? Tanto Henry, qual é a unidade de indutância? A unidade de indutância, né, é o Henry, que é simbolizado pela letra H, certo? Hzão, desculpa, Hzão. Então tu tem indutor de tantos milihenry, tem indutor de 100 milihenry, desculpa, 50 milihenry, né? Essa é a diferença, e essa maneira você aprende a calcular a reatância indutiva, sabendo a frequência de operação da tua fonte e a indutância característica daquele componente. Beleza? Tranquilo? Bom, comentar isso aqui, frequência muito alta e frequência muito baixa. Bom, note aqui. Se a frequência é muito alta, essa conta aqui, 2 vezes π, 3,14, vezes uma frequência que é muito alta, essa conta, o XL, vai ser muito alto, né? O seu valor de XL será muito alto, então, sei lá, da ordem de 1 mega-ohms, sei lá, 50 quilo-ohms. Então, para frequências muito, muito altas, como a reatância indutiva dele, em termos de ohms, é muito grande, se a gente pode associar isso, a gente associaria o quê? A um circuito aberto, né? Um circuito aberto, ele possui a característica, né, de não fluir corrente, a resistência é muito grande. Então, se a gente puder associar com uma frequência muito alta, o indutor comporta-se com um circuito aberto. Em contrapartida, se a frequência é muito baixa, né, essa conta aqui é baixa, como é o produto desses fatores, uma resistência muito baixa, a gente associa ao quê? A, bem dizer, a um curto ou um circuito fechado. Então, o indutor em frequência muito alta, né? Se tu pegar um indutor e trabalhar na faixa de VHF, né, comunicação, trabalhar 118 MHz, né, trabalhar com glide slope, por exemplo, a parte de planeio, 300 MHz, trabalhar com radar meteorológico, né, radar que fica no radar da aeronave, 9 GHz, né, a banda X, enfim. Dependendo da frequência de operação, o fim aeronáutico será empregado, o indutor pode se comportar como ou um circuito aberto, ou um circuito fechado, dependendo da frequência de operação. Tiago, que componente da tua aeronave, na minha aeronave, trabalha com isso?
As aeronaves que eram dotadas de sistema de comunicação HF possuíam uma coisa chamada acoplador de antena, né? O que era o acoplador de antena? O acoplador de antena nada mais é que tinha vários indutores ali dentro e, dependendo da frequência de operação selecionada, esse acoplador de antena, você escutava o tec, ele procurando a melhor posição, ele varrendo, conectando a diversas bobinas diferentes, a fim de poder fazer casamentos de impedância, que será um assunto tratado futuramente, entre o transmissor e a antena, a fim de que o circuito, a fim de que a linha se tornasse puramente resistível. Então, indutância, essa parte de XL, é utilizado, por exemplo, tem uma aplicação prática, acoplador de antena utilizado em sistema de comunicação HF, Hotel Fox. Se pegar os Embraer 120, São Brasília, Embraer 110, algumas aeronaves mais velhas, você tinha uma caixa lá que era somente indutor dentro, a fim de fazer casamento de impedância entre transmissão e entre transmissor e a antena. Tá? Então, tem aplicação prática na nossa vida aeronáutica. Muito embora o sistema de comunicação HF era muito utilizado na travessia do Atlântico, né, quando não se tinha ainda um sistema que está sendo implantado, que hoje é o ADS-B, né, outros, quando vem em comunicação e navegação, devem estar vendo esse assunto. Hoje em dia já não tem mais isso, ok? Bom, circuito RL em série. Vamos dar uma analisada. É verdade que o HF para teste em solo comunicação eficiente? Isso não se verifica. A comunicação em solo, por exemplo, esse dia eu estava no Rio de Janeiro, um cara estava decolando de Boa Vista, eu estava ele muito bem, né? Há anos atrás, há um tempo atrás também, um cara falando de Washington, era possivelmente você escutar em Recife lá um sinal alto e claro chamado tal do SSB, que é o Single Sideband, que é uma modalidade do HF também, tá? Então, esse negócio HF não funciona no solo, provavelmente estava um problema na sua antena, um problema de isolação de cabo, de conector, fuga no transmissor, algo do tipo. Isso não se verifica, tá? A comunicação HF é muito eficiente. Muito embora o custo ele tornou-se obsoleto, em vez de novas tecnologias estão sendo implantadas, né, na aviação. Beleza? Deixa eu pegar um gráfico aqui melhor. Traduz para a gente. Ver se eu coloquei aqui no slide. Bom, vamos falar do circuito RL em série. Esse gráfico aqui é melhor. O que é um circuito RL em série? Você associar um indutor e um resistor, né, em série, colocá-los em série nesse arranjo mostrado anteriormente. Vamos dar uma analisada como é que se comporta tanto corrente quanto tensão em cada um deles, né? E como isso se verifica. Tiago, isso aí é possível? É possível. Olhando, trazendo essa imagem, não, alguém perdeu a parte de vídeo aí, por acaso? Não, né? O pessoal tá recebendo o vídeo, pessoal? Teve alguma pane aí? Tranquilo? Beleza. Vamos dar continuidade. Então, esse aqui é o arranjo do circuito RL em série, certo? Circuito RL em série, né, dessa maneira. Vamos dar uma analisada, vamos restituir o que a gente... qual é a característica inerente a um circuito série? O que é o mesmo para um circuito série? A corrente ou tensão? Quem é o mesmo num circuito série? Corrente ou tensão? Para que sirva de parâmetro, para que a gente possa comparar. Para a gente comparar, a gente tem que ter um parâmetro. Então, vamos pegar o que é comum aos dois, né? Corrente ou tensão? Quem tem o mesmo valor? Beleza, corrente. Quem vai se dividir é a tensão no circuito série, beleza? Um circuito de corrente alternada. Tanto série como alternado, a tensão se divide. O impressionante vai ser que não se divide da mesma maneira como você via lá no circuito de corrente contínua, tá? Bom, já que a corrente é a mesma, num resistor, a corrente e a tensão estão em fase, estão fora de fase, estão em quantos graus fora de fase ou estão em fase?
Qual é a fase entre tensão e corrente num resistor? Beleza, Osiel, perfeito, bacana. Então, não há diferença de fase. Então, no resistor, a tensão e a corrente possuem o mesmo sentido. Então, por isso, eu vou colocar aqui, ó, note que eu sobrepus as setinhas, botei a corrente e chamei de VR a tensão no resistor. Note, tem o mesmo sentido, estão em fase, ok? Ficou claro, pessoal? Agora, vamos pegar esse indutor. O que a gente acabou de aprender de indutor? A tensão está adiantada ou a tensão está atrasada em relação à corrente? Então, a tensão, se a gente for falar de tensão, a tensão está adiantada em relação à corrente. Não é isso? Deixa eu botar um slide aqui para a gente poder revisar. Aqui, ó. No indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. Ou você pode dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente. Certo? Eu não mostrei esse gráfico aqui para os senhores. A gente tem rabiscou aqui, ó, o azulzinho é a tensão. Ó. A tensão tem o seu valor máximo no início, enquanto a corrente tem o seu valor zero. Então, a tensão está adiantada em relação à corrente. Certo? Aí, o que eu fiz aqui? Bom, você está dizendo que a tensão está adiantada em relação à corrente, certo? E a corrente no circuito série é a mesma e é designada por esse vetorzinho aqui, essa setinha aí. A tensão no indutor, ó, tensão no indutor está adiantada em relação à corrente. Por que eu coloquei a corrente aqui nesse eixo horizontal? Para me servir de referência, porque no circuito série a corrente é a mesma para todo mundo. Então, aquele parâmetro que foi igual para todos, eu vou colocar na horizontal, para facilitar eu escrever esse diagrama, chamado de diagrama fasorial, né, que demonstra a fase, né, de tensão e corrente entre diferentes elementos constituintes do circuito que não seja puramente resistivo, possua reatâncias ou capacitiva ou indutivas. Ficou claro, pessoal? Então, por isso coloquei a tensão aqui na vertical. Agora, essa aqui é a tensão no indutor. VL, tensão no indutor. A tensão no resistor. Se você lembrar lá do teorema de Pitágoras, né? O que é esse valor aqui, essa setinha aqui? Essa aqui é o vetor resultante. É o vetor resultante, que vai ser a soma da tensão no indutor com a soma da tensão no resistor. Pois bem, ora, se você lembrar do teorema de Pitágoras, né, esse cara aqui, a tensão total ao quadrado é a soma no resistor ao quadrado mais a soma no indutor ao quadrado. É dado por essa relação. Vamos supor que você pegou lá o seu multímetro e mediu a tensão no resistor. E a tensão no resistor apresentou um valor de 3 volts. 3 volts assim. Você pegou o seu multímetro também, foi lá e mediu a tensão nesse indutor. Ele apresentou um valor de 4 volts. Eu te pergunto, qual é a tensão da tua fonte? Qual é a tensão da sua fonte nessa situação descrita? Como é que você faz a conta? A tensão no indutor é 3 e no resistor, no resistor é 3, no indutor é 4. Aqui o resistor. E aqui o indutor, a tensão neles. Qual é a tensão da fonte? Se fosse lá em resistores, ela bastava somar. A diferença agora é que quando o valor é máximo, o outro está no mínimo, né, eles não possuem a sua amplitude máxima ao mesmo tempo. Elas estão variando ao longo do tempo. Por esse motivo, né, justifica a gente fazer essa continha aqui, que seria tensão que indutor que é 4, 4 ao quadrado 16, tensão resistor é 3, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9, 25. Então, tensão total da fonte ao quadrado
é igual a 25. Então, a tensão será a raiz de 25, que será 5 volts. Então, a tua tensão, vou botar aqui, chamar de VS, tensão da fonte, da Power Supply, é igual a 5 volts. Tiago, pode isso? Como é que pode isso? Tensão no resistor está 3 volts, no indutor é 4 e a soma não dá 7. Como é que pode? Ora, é porque elas não estão ocorrendo os valores máximos ao mesmo tempo, elas não estão em fase. Isso justifica a tensão da fonte ser 5 volts. Joia? Bom, esse pensamento a gente pode estar levando para as demais arranjos, tanto o circuito indutivo, capacitivo, circuito RC, NLC. A gente não tem condições de estar explorando aqui todo o conteúdo, né? Eu vou parar por aqui hoje. Terça-feira eu vou dar continuidade. Nós teremos a nossa segunda aula ao vivo, se não me engano, terça-feira. Vocês podem estar olhando no portal no portal virtual de aprendizagem, né? Lá possui o roteiro. Logo em seguida passarei ao chat. Então, qualquer dúvida, eletrônica 1 serão 7 aulas, eletrônica 2, salvo engano, serão mais 4. Caso seja necessário, a gente pode até estar estendendo, botando mais uma aula aí, se for do pedido dos senhores, né? Eu vou parar por aqui, passaremos ao chat online logo em seguida. Qualquer dúvida, pessoal, vamos estar discutindo aqui. Esse é um excelente momento para a gente poder conversar, tá ok? Se eu não salvo engano, 19 horas. As informações estão constantes lá no roteiro, lá no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Hoje eu sou de Florianópolis, né? Hoje não estou em Florianópolis, estou aqui no São José dos Campos, estou no ITA, realizando alguns cursos aqui, a estrutura aqui está um pouco modificada, que os senhores estão acostumados, né? O padrão caiu um pouco, mas eu agradeço a participação de cada um, a boa vontade, o esforço que fizeram para estar aqui hoje. Sei que foi de excelente grado. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Vamos procurar tirar as dúvidas nesse ambiente, nesse espaço que a gente tem, esse tempo que a gente tem, para poder aproveitar melhor. Tá ok? Um grande abraço a todos, um forte abraço e até a próxima. Sou o professor Tiago Carvalho.